Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Babalaô Fatoki Adebayo e estou aqui hoje para a gente trocar uma ideia muito importante de um assunto deveras polêmico. A questão, eu estava conversando com outros sacerdotes, né, e dentre esses tinham babalaôs, né, com determinada idade, tinham sacerdotes bem mais antigos do que eu, e a discussão dentre nós que surgiu foi o seguinte: é correto receber o IE com os 7 anos de santo? É correto se iniciar em Orumilá hoje e amanhã se tornar um babalaô de ofício? Bom, a gente vai discutir esse assunto e, claro, eu vou justificar isso para vocês dentro das palavras de Orumilá e com toda a responsabilidade que eu tenho de passar para vocês. Inclusive, recebi até um fragmento de um vídeo de uma determinada pessoa falando coisas de Orumilá, e essa pessoa não é nem da religião, é um curioso que não sabe nem interpretar direito o que está lendo e está induzindo pessoas ao erro. Bom, eu vou aqui e volto já, logo depois da nossa vinheta. Muito obrigado por você continuar comigo aqui para assistir esse vídeo. Se lhe chamou a atenção, são duas coisas que eu vou te pedir. Em primeira mão, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Clique na sinetinha para toda vez que tiver vídeos, você receber os nossos vídeos em primeira mão e aprender um pouco conosco, que a gente tenta cooperar com vocês. Bom, eu vou citar alguns exemplos para vocês, vou tentar ser breve, para que esse vídeo não seja longo, porque é um assunto muito polêmico, e se faz necessário que a gente pontue determinadas coisas para não ficar um assunto solto e tampouco pegarem 16 segundos dessa conversa aqui e deformarem a conversa para falar que eu estou falando mal disso, mal daquilo e mal daquilo outro. A primeira mão, é bom eu deixar muito claro que eu sou oriundo de Candomblé, onde fui iniciado em 1997 e permaneço no Candomblé até hoje. Hoje como apenas um admirador e só um assistente, eu só assisto, mas desde dos anos 2000, desde 2014, eu venho à sombra de Orumilá e em 2020 eu me sagrei babalaô de ofício. Como é que funciona esse processo? Eu me iniciei, como já citei, em 97. Minha primeira iniciação foi para o culto a Obaloaê. Eu fui iniciado no Jeje, numa casa em Cajazeira, na casa do senhor Gilmar Pereira, mas também conhecido como Cocolê de Oxalá. Permaneci nessa casa de 1997 até 2001, de 2001 até 2004. Estudei com o irmão de santo meu mais antigo, do Ominha Labaxé, Pedro de Oxóssi, que me ensinou muito. E nesse período de 1997 até 2001, foram as ebomes da minha casa que me ensinaram. Porque, na época que eu fui iniciado, existiam duas cerimônias muito significativas. Uma delas é uma cerimônia chamada de Inquita, no Angola, ou de Gra, ou Grau, né, no Jeje, que é o Aô, né, o médium que vira no santo. Ele é incorporado com um determinado espírito, que de forma muito violenta, muito agressiva, que ele vai para dentro do mato de madrugada, ele volta com a folha do orixá e um animal específico correspondente àquele orixá. E quando ele volta, o sacerdote não está presente, porque ele pula em cima do sacerdote de uma forma muito agressiva, muito violenta. E uma segunda coisa era, depois do processo iniciático que cada um passava, se colocavam alguns elementos na frente do Aô, em cima de uma esteira. O Aô tinha que escolher algumas coisas ali, e dali, da atitude que ele tomava com o auxílio do oráculo, sabia-se se ele tinha caminho para sacerdote ou não. Dali para frente, ele começava a ser instruído dentro dos segredos. Daí, ele se tornava um Aô, né? Isso era no Candomblé, na época que eu fui iniciado. Hoje eu não sei mais como anda as contas do Candomblé. Em 2014, eu tive meu primeiro contato com o Ifá. A minha opção de me afastar do Candomblé, ela se deu no ano de 2012, quando, em 2004, eu fui para a casa de seu Jorge. Essa foto que vocês estão vendo aqui é uma foto de 2012, quando eu estou recebendo meu oiê. Ao meu lado está meu pai pequeno, o senhor Miajalê, né? À minha frente
tá? Babá Jubileu de Oxóssi, que é meu babalorixá, que me iniciou em Exu, e à minha frente está Yanangirê de Nanã, minha mãe pequena, né? Segurando o meu oiê. Essa outra foto aqui sou eu recebendo meu decá, né? Enfim, essa é um pedaço da minha história. De 2012 para frente, eu já tinha certas dúvidas para com o aprendizado no Candomblé. Eu achava que faltava alguma coisa, porque era muito fragmentado, e às vezes a conta não fechava, e era uma inquietação minha, né? E em 2014, eu fui para a casa de minha mãe Alda, e paguei a minha obrigação de 14 e a de 21 com minha mãe Alda, e permaneço nas águas do Opó, Agimunda até hoje, né? Não me afastei da casa, não vou me afastar, mas hoje eu sou apenas um assistente, porque eu fiz a opção de seguir o culto a Orunmila, porque Orunmila ele tem resposta para tudo, inclusive as orientações, as dúvidas que eu tinha, o Odu me responde. Vamos falar um pouco aqui da questão de Odu, para que você entenda a seriedade do que é um sacerdócio. De 1997 até 2014, eu tive um auxílio muito bom dos meus ebomes, das pessoas que eu convivia, né? De ter muita facilidade de aprender magia, de aprender cânticos, né? De me interessar em estudar, como por exemplo, o Odu Obeogundá fala da sua necessidade da busca da sabedoria. No Odu Obeogundá ele também vai falar que é obrigação do Babalaô passar conhecimento para os seus aôs, né? Mas não adianta que apenas que você leia o Odu. Isso é ler o Odu que você vai aprender. Não, você não vai aprender. São duas coisas que são necessárias para que você comece a ler Odu. Primeira, é saber interpretar o que está escrito. Segundo, ter um bom senso crítico de entender o que faz sentido e o que não faz. Observem que se você pegar um Odu e fizer um comparativo com um texto bíblico, ele é muito parecido, porque vai se falar de parábolas. Exemplo, o Odu Ediobê fala que Orunmila trabalhou em uma fazenda junto com o elefante. Quando ele recebeu os proventos, o dinheiro dele, saiu junto com o elefante, ele comprou uma roupa. E ele foi andando com o elefante de uma estrada de barro. Em determinado momento, Orunmila pediu para que o elefante olhasse a roupa dele, porque ele iria fazer necessidades fisiológicas. O texto fala que o elefante comeu a roupa de Orunmila. E Orunmila pediu para que o elefante devolvesse. O elefante falou que não devolveria, que como Orunmila tinha uma baixa estatura, e comparado com o elefante falou tipo como se fosse, e aí, você vai encarar? Eu não vou lhe dar roupa, vem aqui e tome. É óbvio que elefante não fala. Isso é uma parábola. Então não é porque o Odu fala isso que você vai interpretar que o Orunmila falou com o elefante. Na interpretação do português claro, está se falando dos desafios de uma pessoa que é mais forte que você, uma pessoa mais alta. Como, por exemplo, no Odu Obeoturá, ele vai falar da necessidade da iniciação. Nesse pequeno fragmento de vídeo que eu recebi, a pessoa está lendo de uma forma bem agressiva, e aí o Odu está lá falando, né, que a pessoa, que esse Odu saiu, falou-se de quando Orunmila fingiu a sua morte para saber quem seria devoto a ele. Em uma dessas passagens, Exu raspou a cabeça em devoção a Orunmila. E fica muito óbvio no Odu que quando você é devoto do orixá ou de qualquer orixá, o processo iniciático de raspar a cabeça é a sua devoção, a sua entrega para o orixá. Não é só quando sai esse Odu em específico. Tem que se saber interpretar o Odu. No Candomblé, por exemplo, a iniciação se dá por um costume de uma família chamada Ajô. Era costume da Nigéria se comprar escravos que também eram de outras tribos. Quando os Ajôs compravam esses escravos, eles raspavam a cabeça como forma de um novo nascimento, se recolhiam esses escravos e se ensinavam a nova língua Ajô para eles. Quando esses escravos aprendiam a falar essa nova língua, eles eram trazidos para a praça, não havia nenhum tipo de incorporação, né? Ele recebia uma madrinha que pegava ele pelo braço e ele pulava e falava o novo nome dele, Ajô, e ele recebia cortes tribais para mostrar que ele fazia parte de uma nova família. Essa é a verdadeira história, não foi eu que estou inventando, não. Está nos anais da história, basta você querer estudar para entender o que é.
a cultura da qual você se identifica. Existem vários outros odus que falam da necessidade do cuidado com o seu ori, como por exemplo o próprio Odu Oyeku Meiji, que quando sair ele vai falar da necessidade de alimentar o seu ori com bons pensamentos, de andar com boas pessoas, se afastando de pessoas que são negativas. Nem tudo é feitiçaria, né? Não é só elementos que se fazem ebó, a necessidade do estudo é grande. Então perceba, quando você busca o seu sacerdote e pergunta para que serve uma folha, e ele olha para você e fala, não, é cedo você perguntar, você já tem 1 ano, para que você quer saber essa folha? Você está em processo de aprendizado. Com 3 anos, você vai voltar e perguntar a mesma coisa para ele. Se você for mais inquieto, em menos tempo você vai fazer e você sempre vai ouvir a mesma coisa. Para que você quer saber? Está cedo. Ao ponto que na sociedade atual, o AO vai questionar. O pai de santo não sabe, por isso que ele não me ensina. Lá atrás a gente não perguntava, porque era um costume social da época. Ninguém confrontava os pais. Eu, por exemplo, não fazia, porque eu sabia que eu ia tomar uma surra. Obviamente eu nunca questionei meus sacerdotes. Hoje estamos em uma sociedade em outro tempo e tudo agora é tecnologia, é internet, é celular, é foto. Então, se você não fala para o AO para que serve aquela folha, ele vai buscar no Google, que é a pior coisa que ele vai fazer, porque vai ter informação errada, e com certeza vai ter, né? As pessoas querem achar uma resposta ou querem mostrar muita sabedoria, e elas vão inventar. Às vezes até vão ler um texto na internet. Elas vão gravar um vídeo com um texto lendo e elas não sabem interpretar o que elas estão falando. E às vezes acontece, caso que eu já contei vários vídeos, pessoas chegam, já aconteceu na minha casa, chega aqui, olha babá, eu sou de Oxóssi, meu juntor é fulano, meu caboclo é ciclano, meu catiço é não sei quem. Eu digo, tá, mas você tem quantos anos de iniciado? Não, eu sou abiama. Como é que você já sabe tudo isso? Você não precisa de um sacerdote. Você já pode tocar sua vida sozinho, se você já sabe de tudo isso. Então, quando você escuta alguém abrir a boca e falar assim, não, você não precisa de raspar a cabeça, não. Você pode cortar você mesmo para ser o orixá. Você mesmo pode fazer isso. Procure saber por que essa pessoa está com essa justificativa. Como é o axé que ela faz? Por que ela está defendendo tanto que não há necessidade de um sacerdote para te acompanhar? Mas você precisa de um padre para rezar uma missa, né? Você precisa de um padre para dar uma extrema unção. Assim como você precisa de um sacerdote para rezar o seu axexê, para fazer o seu carrego, porque sozinho você não faz. Então não existe a possibilidade de você estar em uma filosofia religiosa e você ser um autodidata. Você até pode por um tempo. Mas quando o seu tempo na Terra acabar, quem vai fazer os seus desenlaces necessários? Quem é que vai fazer isso? Obviamente é a nossa família de orixá, por isso a nossa necessidade. Um sacerdote responsável, ele vai lhe educar desde o início da sua iniciação. Como, por exemplo, dentro do Ifá. Em 2014, eu tive o primeiro contato com o Orumilá, na figura de um determinado babalaô que eu admirava muito. Mas por que você não cita o nome dele? Quem é do meu ciclo de amizade sabe de quem eu estou falando. Eu não cito mais o nome por uma questão óbvia. Porque me ensinou uma coisa e me mostrou outra. Então, se você falar para mim que isso aqui é um mouse, e amanhã você me fala que é uma tesoura, eu não vou acreditar mais em você. Então, o certo pelo certo. Palavra dita é palavra dita. É como a flecha que você lança, a pedra que você atira e um tiro que você dá. Não tem mais como você voltar atrás. Se você falou, você tem que cumprir aquilo que você está dizendo. Isso é sacerdócio responsável. Não se pode querer um sacerdócio simplesmente por vaidade. Se o seu sacerdote não te ensinou com 1, com 3, com 5, com 7 ele não vai te ensinar, mas aí ele ou ela vai te chamar e vai falar, olha minha filha, já está na época de você tomar o seu oiê, olha meu filho, venha tomar o seu oiê, é tanto, ele está te vendendo alguma coisa, ele está te vendendo uma cuia, ele está te vendendo aquele objeto ali, porque aquilo não é um axé. O axé não é comprado, o axé é ganhado por merecimento e proeminência. Como é que funciona dentro do culto tradicional? Esse processo da proeminência.
O seu crescimento depende só de você. Mais uma vez eu repito, no Odu, Obe Ogundá fala da necessidade do aprendizado, da necessidade da busca do conhecimento para com a sua família, que é o mais correto. Você tem que buscar na figura do seu Babalaô, da sua Yanifá, o aprendizado necessário para que você queira galgar o sacerdócio. Não é uma questão de vaidade. O sacerdócio é uma questão de estudo, de dedicação. É por isso que eu digo para as pessoas, não ache que sacerdócio é uma bênção, porque não é. Você é obrigado a lidar com várias pessoas. Você é obrigado a labutar com vários oris. Pare e preste atenção em uma festa de candomblé, a beleza que ela é no barracão. Botar uma cadeira, colocar uma bata, balançar uma dijá e cantar o candomblé. Mas o que é que antecede tudo aquilo? Os orôs, as obrigações, os ebós, os despachos. E quem é que recebe todo aquele peso? É o sacerdote da casa, porque ele está consultando, ele está fazendo ebó, ele está fazendo limpeza nos outros e está ficando resquício dele também. E não pense que o seu pai de santo não vai fazer ebó para se limpar, porque ele pode até não fazer, que é um erro dele. Mas ele precisa tirar todo o carrego que está em cima dele. E quem é que vai fazer isso para ele? Ele sozinho? Não. No Odu de Orumilá, fala que Orumilá várias vezes procurou, por exemplo, Ediobê, Orumilá procura a Capó e pede para que a Capó consulte para ele, é um filho dele. A Capó é um maô dele, o mais aplicado nos estudos. E Orumilá pede para que a Capó consulte para ele para saber o que ele deve fazer para ir na cidade de Ai. Então perceba, é uma relação que nós temos de necessidade de outras pessoas. Não se faz axé sozinho. Não se estuda axé sozinho. Você pode até ler. Duas coisas podem acontecer na sua leitura se você tem um babalaô. Por exemplo, eu tenho vários aôs iniciados. Se os meus aôs não buscam em mim questionamento, eu vou entender duas coisas. Primeira, ele já leu todo o compêndio de Ifá, então ele entende tudo, ele não tem dúvida. Ou a segunda, ele não está estudando nada, porque quanto mais estudo, mais dúvida eu tenho. E por quem vocês acham que eu vou tirar minhas dúvidas? Obviamente com o meu babalaô. É com ele que eu me sento. Eu saio do Rio de Janeiro para São Paulo, passo um mês, 2, 3 na casa de meu pai, estudando. E eu já sou um babalaô de ofício. Mas vamos lá explicando como é que funciona o sacerdócio dentro do Ifá. Como eu já disse para vocês, eu vim estudando Ifá de 2014 até 2020. Ah, é pouco tempo? Pode ser considerado pouco tempo, mas depende do quanto você se aplica para os estudos. Eu de manhã estudava de manhã até de noite, porque eu sempre vivi de orixá. Tentei até trabalhar fora, mas todo o tempo que eu tinha, eu estava lendo ou praticando ou discutindo com outros babalaôs, trocando informação com outros aô que são pessoas que estão estudando para ser babalaô. São iniciados, em sua grande maioria, que eles se tornam aô. Eles não são babalaôs, eles são iniciados pelo mistério de Orumilá. Alguns vêm até Iaodu, porque é permitido pela própria Iaodu, porque não é uma coisa simples se tornar babalaô de ofício. A proeminência se dá da seguinte forma, como eu já expliquei, desde o meu início, meu primeiro chefá foi em 2014, e meu Odu era Oturá Ireté. Então eu tive que aprender a rezar Oturá Ireté, mesmo sendo chefá. Eu tive que aprender a rezar Oturá Ireté. Eu tive que aprender a posição dos 16 Odus abados, os Odus mais velhos. Eu tive que ler todos os Odus, eu tive que saber o verso de todos os Odus, ainda como Ixefá. Quando eu desejei me tornar babalaô, eu tinha que saber no mínimo 5 versos dos 256 Omodus. Eu tinha que saber. De ter esse compilado do meu conhecimento. E eu estudei tanto que eu achei que eu seria arguído. A minha preeminência foi, consulte para mim, o que o meu babalaô falou. Consulte para mim. Eu pensei que eu ia ter que rezar verso, fazer tudo aquilo. Não, reze para mim. Se você rezar para mim, se você consultar para mim, sair tudo certo, vamos perguntar a Iaodu se você merece.
Pronto, tudo isso aconteceu. Por proeminência, eu ganhei o merecimento de me tornar babalaô de ofício, mas foi com muito custo e dedicação. E digo para vocês, ser sacerdote é complexo. Não é nem por conta do cuidado com o orixá, é por conta do cuidado com o ori das pessoas. Uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês é que o ori não é uma coisa complexa. O ser humano é que é complexo. O ori ele é bifurcado por vários caminhos. Dentre eles, tem duas partes de ori que é muito importante que você tenha um conhecimento. Por exemplo, Elá e Elenini. Elá é o nosso lado direito. É o lado da alegria, do sol, da caipirinha, do samba, o lado que tudo tá bom. É alegria, é irê o tempo inteiro, é sorte o tempo inteiro. Elenini é o dia que chove, é o dia frio, é o dia que nada tem graça, é aquele dia que você não tinha que ter levantado da cama. Mas Elá e Elenini tem uma necessidade de equilíbrio na nossa vida. É como o Yin e o Yang. Você vai ver um lado branco e um lado preto. Você vai ver um pontinho branco do lado preto e um pontinho preto do lado do branco. Isso é o equilíbrio. Exemplo, aí você vai me perguntar, mas se Elenini é uma coisa ruim, por que ele tem que estar na nossa vida? Se você tiver com seu Elá 100% e você tiver uma moto, você vai entrar em uma curva fechada a 200 por hora e você vai acreditar que nada vai acontecer com você. Mas a própria lei da gravidade prova que alguma coisa vai acontecer. No mínimo, essa moto vai cair no chão e talvez, no mínimo, você só se rale todo. Ou, na pior das hipóteses, você morra naquele dia. E por que Elenini tem que estar presente na sua vida? Em 80% do seu Elá, 20% tem que ser Elenini, porque quando você pensar em entrar na curva a 200 por hora, você vai ouvir aquela voz dizendo, mas você vai cair. Elenini é a chamada de atenção que todo ser humano precisa. E esse entendimento o sacerdote precisa ter, e eu volto a minha pergunta novamente para você. Será que você realmente está preparado para receber um oiê com 7 anos? Será que você fazia Ifá ontem e hoje você diz, eu sou babalaô, vou sair consultando para todo mundo, vou fazer ebó-iru para todo mundo, vou sair fazendo ebó em todo mundo? Será que você realmente está pronto para labutar com a espiritualidade de outra pessoa, com o ori de outra pessoa? E lhe digo de passagem, se você parar apenas como mero observador, você vai perceber que pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento. E pior ainda, pessoas que têm um conhecimento estão sofrendo pior. O que é que está acontecendo? O próprio ori da pessoa está castigando ele com toda a vontade. E se o ori da pessoa é capaz de castigar a própria pessoa, vem a pergunta de ouro. O que é que você acha que esse ori não vai fazer com você? Porque você pode até enganar aquela pessoa que está ali, mas o ori dela você não engana. Você pode até tirar dinheiro de uma pessoa, né, que tem medo da espiritualidade, você pode até manipular ela. Mas quando a pancada vier, quando a conta vier do ori dessa pessoa, você também tem que estar preparado para tomar a porrada. Porque Ifá é muito claro no do Icafum. O Aô Ifá não pode fazer cerimônias das quais eles não têm conhecimento. Sendo assim, aparece a figura do Ajagumalé. Muita gente pensa que Ajagumalé é um Exu, que Ajagumalé é isso, que é aquilo. Não, Ajagumalé é as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que ouvem você falar uma coisa e veem você fazendo outra. Ajagumalé se manifesta em tudo, em qualquer coisa. Ajagumalé não é só um Exu, Ajagumalé é a própria consciência do babalaô. E quando fala a consciência do babalaô, preste atenção no pequeno detalhe. É porque às vezes a pessoa pensa assim, fulano é babalaô, mas é um picareta, tá roubando as pessoas. Ele, um exemplo, eu sou Rogério, mas o meu ori não é essa minha encarnação. Eu nessa encarnação posso estar todo errado, mas eu já vivi várias outras vezes. O que vai me cobrar é o meu ori abá, é o meu ori de verdade, o que está lá em cima. É a minha consciência plena. Aqui embaixo é só uma consciência parcial.
A minha consciência plena vai me cobrar. E o meu ori vai me castigar da forma mais impiedosa possível. A primeira coisa que vai acontecer comigo é o próprio Orumilá se afastar de mim. E se isso acontecer, primeiro que você perde noção de jogo, você não acerta mais nada, cliente não vem para sua casa, seu ori lhe amaldiçoa, se você é uma má pessoa. Então não adianta achar que você enganar uma outra pessoa, você não vai pagar por isso. O seu próprio ori vai te cobrar. E se o seu ori vai te cobrar, imagine o ori da outra pessoa. Então preste bem atenção. Se o sacerdócio para você é cabível. Muita gente fala, né? E faz para todos, mas nem todos é para Orumilá. Nem todos é para estar no culto do orixá, porque nenhum orixá gosta de mentira. Então observem muito bem se o desejo de vocês se tornarem sacerdotes, se vocês estão aptos a abdicarem de coisas da sua vida, de domingo, de feriado para estudos, porque os estudos são necessários por proeminência. E os estudos são necessários para a avalia da sua vida e da sua família, porque um ori aplicado de forma errada, um ebó feito de forma errada, troca de elementos em ebó, que está lá sendo bem claro. Orumilá pede uma galinha, pede peixe, pede uma ave. E você troca os elementos porque você acha que é cabível e contra o desígnio do ori daquela pessoa, porque se o ebó saiu, foi porque o ori daquela pessoa quer o ebó daquele jeito. E se você faz o ebó no arranjo, como por exemplo, eu já ouvi sacerdotes de candomblé que hoje são babalaôs falarem rindo para mim. Cliente XYZ pagava, eu passava a mesma galinha no primeiro, dizia que jogava no mato, jogava no galinheiro, passava no segundo, passava no terceiro. Hoje essa pessoa amputou uma perna. E ela fica se perguntando, eu faço tudo que o Orumilá quer, por que isso aconteceu comigo? Não pense que o Orumilá não vai te cobrar pelo que você fez lá atrás. Mas eu era de candomblé, eu era da Umbanda, mas isso ficou lá para trás. Não, quando você faz o Orumilá quer te limpar todo. Então você vai pagar tudo de errado que você fez. Por isso que muita gente abre a boca e fala assim, eu fiz Orumilá e está acontecendo isso comigo. Não, o Orumilá está purgando todos os seus erros, para que você não erre mais e faça tudo que é certo. Então quando as pessoas querem falar de Orumilá, quando elas querem pegar um livro para ler, ou, sei lá, quer fazer um vídeo na internet para ensinar Odu, primeiro ela tem que ter entendimento do que ela está falando. Segundo, ela tem que ser um praticante da filosofia de Orumilá, ou do candomblé, ou da Umbanda. E ela tem que ser um exemplo social para isso. E um outro pequeno detalhe, a sua valia espiritual, ela se dá pelo seu exemplo social. O Orumilá fala disso. E Cafum diz que o babalaô é exemplo para a sociedade. O babalaô tem que ser uma figura limpa e idônea. A sua palavra vale mais do que a sua própria vida. Isso está lá dentro do Odu e Cafum. O que o babalaô fala na terra reverbera no céu. E o que é que você acha que dá autoridade para esse babalaô, para quando ele fala na terra virar verdade? O comprometimento dele com a verdade. E isso não serve só para o babalaô, serve para Yalorixá, serve para o babalorixá, para o babalorixá que está na Umbanda, para todos os sacerdotes ligados à espiritualidade. Nós não somos alheios. Nós vivemos encarnados em um mundo que tem vários espíritos. Nós estamos aqui só de passagem, a vida real é do outro lado. Então, quando você buscar o sacerdócio, busque com sabedoria. Busque sabendo que você não pode olhar para o lado. Porque se você fizer o errado, a cobrança vem pesada. E eu não estou falando por exemplos que eu vi lá fora, não. Eu falo pelo que eu passo. Por coisas que acontecem comigo e da forma que o sacerdócio foi mostrado para mim através de Orumilá, o que Exu traz para a minha vida, o que Obatalá traz para a minha vida, o que Egungun me aconselha dentro da minha casa. Então, meu irmão, minha irmã, se você está buscando o sacerdócio por uma questão de, eu vou me tornar sacerdotisa e sacerdote porque ganha dinheiro, não ganha. Eu não conheço um babalaô rico, pelo menos eu não sou rico. Eu tenho um Palio 98 até hoje, vai fazer 3 anos na minha mão. E é o necessário que o Orumilá me dá. É isso. O sacerdócio não é dinheiro.
Sacerdócio é dedicação. Sacerdócio é seriedade. Então, se você está disposta a abdicar da sua vida, né, se você está buscando esse conhecimento, se você está em uma família que lhe dá o ensinamento e que cobra a sabedoria de você, siga em frente. Bom, eu espero ter deixado claro para vocês, né, ter ajudado nessa caminhada de entender o que é o sacerdócio, né, de ter explicado, né, ou dado a minha opinião a respeito de se é correto buscar um DK com 7 anos, é correto se iniciar para Ifá e no outro dia ser babalaô. Não, não é. O cara se iniciou ontem, ele não é babalaô. Ele é um Omó-Ifá. Né? Ele fez Ixefá, ele é um Omó-Ifá. Se ele fez Itelodu, ele se torna um Aô-Ifá. Né? Até ele ser outorgado um babalaô de ofício. É assim que a maioria das famílias funciona. Mas hoje é normal, muito babalaô, né, feito não sei de que forma, como foi que ele aprendeu, está outorgando babalaô, né, e babalaô tem que ter Iaodu, né, e Iaodu não é uma coisa que é comprada, Iaodu, se pergunta a Iaodu se a pessoa merece, né, e Opaosso, pela mesma forma que é a simbologia da ancestralidade na nossa família. Então, para ser um babalaô, é necessário ter uma Iaodu e é necessário ter um Opaosso e ter sabedoria e ser outorgado pelo seu sacerdote e ser assistido por ele e ter família. E como é que eu sei que o sacerdote é de verdade? Eu acabei de falar aqui, né? Sacerdote tem história, sacerdote tem família, né? Você sabe quem é a família dele, porque se alguma coisa der errado, é lá na família que você tem que procurar, é lá que você tem que bater, é lá que você tem que procurar, né? E assim você sabe. E é muito fácil hoje em dia, né? Sacerdotes têm redes sociais, tem foto dos sacerdotes dele, né, com quem ele está. Pessoas que não têm sacerdócio, não tem sacerdote, não tem ninguém com ela, desconfie. Desconfie, porque alguma coisa não está certa. Sacerdote não anda só, religião espiritualista não se faz só, porque todo pacto que você faz, quando você morre, tem que ser desfeito. Sozinho, não tem como você fazer isso. É uma questão óbvia. Bom, pessoas, obrigado pela sua atenção. Eu espero ter ajudado, ter tirado dúvida de vocês. Se vocês não concordam com o que eu falei, deixa aqui embaixo nos comentários. Né? Se você tem alguma coisa a mais a acrescentar, deixa aqui embaixo também nos comentários. E aí, deixa tema também de vídeo para a gente poder gravar, para a gente trazer toda semana para vocês. Mais uma vez, Aboru, Aboiê, Aboxixi a todos. Muito obrigado, meu Motumbá. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado por ter deixado o seu like aqui e até um próximo vídeo.